Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Hoje vamos conhecer mais uma prática de enfrentamento à mortalidade materna e infantil agraciada pelo Prêmio Melissa, que é uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais. O trabalho Remodelando a Assistência à Saúde das Mulheres, Estratégias de Atenção ao Pré-Natal, Parto Humanizado e Nascimento foi classificado em segundo lugar. A nossa convidada é a professora Efigênia Aparecida Maciel de Freitas, uma das autoras da iniciativa. Professora, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, professora. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, eu é que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, de participar desses momentos tão importantes e tão potentes pelo Ministério Público aqui em Belo Horizonte. É uma honra e um privilégio enorme, vocês não têm ideia da minha alegria de estar aqui nesse momento com vocês. E parabéns pelo prêmio, né? Muitos parabéns. Muito obrigada. Professora, vamos começar então a nossa conversa com a senhora contando um pouco para a gente, né, para os nossos ouvintes, um pouco da sua história e do seu trabalho no SUS. Eu sou enfermeira de formação, sou enfermeira obstétrica pelo Rede Cegonha, Ministério da Saúde, e há muitos anos trabalho com pesquisas, extensão, a formação de novos profissionais, tanto da graduação quanto pós-graduação, e trabalhamos com pesquisas e incentivo para todas as mulheres no resgate do empoderamento, do protagonismo das mulheres para a vivência do parto natural, fisiológico, para a redução das intervenções desnecessárias e as elevadas taxas de cesariana, que é uma realidade no nosso país e também no nosso município em Uberlândia. E trabalhamos com a formação de novos profissionais para tentativa de redução desses indicadores. E como é a cidade de Uberlândia aqui, a cidade mineira? Como é que é o atendimento à saúde lá? Uberlândia é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. Nós temos o Hospital Universitário, que é um hospital de grande porte, um dos maiores hospitais públicos universitários do país. E nós temos lá uma taxa elevada também de cesariana, mesmo sendo um hospital-escola, um hospital de formação de novos profissionais. Justamente por isso, o nosso hospital foi selecionado para participar do projeto Parto Adequado da Agência Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. E desde então a gente vem trabalhando para a redução dessas taxas com projetos. E esse projeto de extensão, que é o Gestar, nós trabalhamos com várias frentes, não só na formação de estudantes, mas com grupos de gestantes na comunidade e também com grupos de profissionais, com atualização, treinamentos, capacitação de profissionais para um pré-natal de maior qualidade, voltado para desmistificar que a cesariana é melhor do que o parto normal, porque isso se tornou uma cultura no nosso país. E nós precisamos de informar as mulheres, de informar as populações, as comunidades, de que isso não é real, de que a cesariana salva vidas, mas quando bem indicada, quando com uma indicação clínica obstétrica, e não como modelo de assistência ao parto. Nós precisamos resgatar isso com a comunidade em geral, com as mulheres, com as famílias, porque uma taxa elevada de cesariana, num país da dimensão do nosso, você cria uma geração de mulheres com risco. Uma mulher que tem uma cicatriz no útero, que tem 2, que tem 3, você aumenta o risco dessas mulheres de necessitar, por exemplo, de uma transfusão de sangue, de uma hemorragia pós-parto, de um acretismo placentário, você aumenta risco a cada nova cesariana. Num país da dimensão do nosso, isso tem proporções gigantescas, inclusive financeiras. Quem paga essa conta é o SUS, somos nós. Quando nós estamos diante dessa população de mulheres que socialmente ocupam um papel de cuidadora, que tem repercussões, uma morte materna, ela tem repercussões sociais enormes. Por isso, nossa
preocupação em resgatar esse empoderamento das mulheres para a vivência de um parto natural, fisiológico, sem intervenções desnecessárias. Pois é, professora, eu li, claro, né, o seu relato, o seu trabalho, vai constar do nosso e-book, né? E nós estamos conversando aqui, a senhora destacando as elevadas taxas de cesariana, né, os riscos. Como que a senhora compara os riscos do parto normal com os riscos do parto cesáreo, assim, de uma forma bem objetiva para os nossos ouvintes, porque é o que a senhora falou, muitas vezes existe um mito, né, uma crença de que fazer o parto cesáreo com hora marcada é mais seguro do que fazer ou do que receber a criança, né, no momento em que ela está pronta para nascer. Isso é uma diferença muito grande, não é? Então, fisiologicamente, um bebê ele tem um potencial de desenvolvimento, mesmo que você esteja ali com 38, 39 semanas de gestação, o bebê não atingiu o potencial ainda de crescimento e de desenvolvimento. E o último órgão, por exemplo, a ficar pronto é o pulmão. E o pulmão ele tem uma função crucial que é respirar, não é? Que é vital para uma vida extrauterina adequada. E uma outra situação que às vezes as pessoas não pensam é o desenvolvimento neurológico. A cada dia que o bebê está dentro do útero, mais próximo de completar a idade gestacional adequada, ele cria várias conexões, são desenvolvimento neurológico. E isso tem a ver com a inteligência aqui fora. Não é que a capacidade de relacionamento, de aprendizagem, de QI mesmo. Então, um bebê que vamos pensar numa cesariana eletiva, que não completou 40 semanas, por exemplo, você faz uma cesariana com 38, porque o bebê já está maduro, mas ele não atingiu o potencial de desenvolvimento. Você está privando o seu bebê de atingir esse potencial. Mas qual que é a explicação, então, dessa cultura da cesariana? Qual é o interesse, então, do médico em fazer a cesariana? Olha, o trabalho de parto ele não tem hora, ele não tem momento para acontecer. Você não consegue organizar uma agenda, um consultório para trabalhar parto normal, porque você não tem hora, não tem momento, não tem tempo. Um trabalho de parto ele pode durar 10 horas, 8 horas, 12 horas. E como ficaria a agenda de um médico trabalhando na assistência ao parto normal? A cesariana, diferentemente, você agenda. Eu vou colocar minhas cesarianas para quinta-feira de manhã, das 8 ao meio, das 7 da manhã ao meio-dia, eu faço 4, 5 cesarianas. E eu não consigo trabalhar uma agenda nesse sentido. E isso foi criando uma cultura no nosso país, isso para o setor privado. Para o setor público, a formação, vamos pensar no nosso hospital de clínicas, é um hospital de referência para alto risco. E aí você tem um grupo de profissionais que estão atendendo nesse serviço e que acabam replicando o modelo cesarista, já na formação. E quando esse médico sai para os serviços, para a sua carreira profissional, o aprendizado dele foi esse. Foi de conduzir muito bem uma cesariana e de não conseguir conduzir um parto normal. Pois é, professora. Então a gente está falando aí de formação, nós estamos falando de empoderamento das mulheres, né? E como que o seu trabalho, então, ele discute essa questão lá no município de Uberlândia? Muito bem, nós estamos, há alguns anos, nós conseguimos trazer para Uberlândia o curso de especialização em enfermagem obstétrica, através do programa Rede Cegonha. O Rede Cegonha, ele é uma política que reconhece esse modelo cesarista que nós estamos falando e traz propostas. Por exemplo, uma das propostas é a inserção da enfermeira obstétrica nesse cenário de assistência ao parto natural. Porque nesse período que eu falo que o trabalho de parto não tem tempo para acontecer, não tem hora, não tem momento, dia, noite, o que é a proposta? Eu coloco um profissional capacitado para vivenciar esse período e eu priorizo a figura do médico
para o momento final desse trabalho de parto, para acompanharem num modelo colaborativo de assistência. Multidisciplinar, multiprofissional, entre médicos, enfermeiras, obstetras e fisioterapeuta, no preparo para o parto lá no pré-natal. Quando a mulher vem para a vivência do parto e eu coloco a enfermagem obstétrica nesse cenário, eu consigo oferecer para a mulher uma assistência de qualidade, uma assistência humanizada, digna, respeitosa e segura. Bom, professora, então como que o seu trabalho ele faz essa interlocução entre a atenção primária e a atenção hospitalar? O Prêmio Melissa, a senhora foi agraciada, né? Ele busca o enfrentamento à mortalidade materna e infantil com ênfase na atenção primária. Lógico que nós sabemos que tem fatores relacionados à morte materna, por exemplo, que são as hemorragias durante o parto, enfim. Mas como que ele tem essa penetração na atenção primária? Nós temos as ações do Grupo Gestar, que são da atenção primária, com os grupos de gestantes. Nós criamos uma ferramenta que é o plano de parto. O plano de parto está publicado hoje no site da Fiocruz. Com o plano de parto, nós vamos para as unidades básicas de saúde, com as estudantes em formação, trabalhamos com as gestantes, os seus acompanhantes e também trabalhamos com os profissionais da rede, no sentido de atualização, de capacitação e de implementação das políticas. Nós conseguimos implementar no município de Uberlândia o plano de parto como política do município, que é uma ferramenta que orienta as mulheres para a vivência, apresentando para elas, por exemplo, um dos grandes problemas do parto é o medo da dor, a insegurança, principalmente o medo da dor. E no plano de parto, isso fica evidente para ela que existem os métodos não farmacológicos, as massagens, as posições. Nós trabalhamos com os métodos, a abordagem spinning babies, rebozo, o chá multievas, escalda-pés, massagens, óleos essenciais e a inserção do acompanhante nesse processo. Nós treinamos os acompanhantes para a vivência desse momento, com um princípio que é do Gentle Birth, que é calma, confiança e controle. Então, nós mostramos para esse casal a simulação do parto, que é o momento do parto. Como controlar essa ansiedade no momento do parto. Como ressignificar a dor e o sofrimento. A dor do parto é uma dor com propósito e não uma dor de doença. É uma dor que tem que ser acolhida e não tratada. Acolhida no sentido de atingir o potencial dessa dor, o propósito dessa dor. E nós trabalhamos isso, então, na atenção primária, com os grupos de gestantes, com os profissionais e também no hospital. Nós temos o ambulatório dentro do hospital, que também trabalha essa vertente, e temos os plantões. Eu sou uma das plantonistas na assistência ao parto, uma vez por semana, eu faço isso e acolho os meus estudantes lá no meu plantão. Elas passam um plantão comigo na assistência ao parto. Essas mulheres que estão lá no pré-natal e que chegam lá no hospital com o plano de parto, que foi trabalhado lá, elas têm a oportunidade de receber essa assistência dessas meninas lá no plantão. Lá nós temos a bola do nascimento, e aí elas fazem o chá multiervas, e levam para o chuveiro e aplicam os métodos não farmacológicos, que tem um resultado bem interessante. Essa noite mesmo nós tivemos, enquanto eu estava aqui, nós tivemos parto e as estudantes inseridas lá nesse processo. Então os resultados são super positivos, assim. Super positivos. O grande problema é que nós somos um grupo pequeno, não é? Para uma dimensão, não é? Agora, se a gente consegue replicar esse modelo, afetar outras pessoas, outros profissionais. Há quanto tempo está sendo desenvolvido o projeto? Desde 2016. Nós começamos o primeiro modelo do plano de parto, nós elaboramos em 2016. Na verdade, desde 2010 que eu estou nesse movimento, mas em 2016 criamos o primeiro modelo de plano de parto e de lá para cá estamos ampliando. Hoje nós temos o nosso guia, que são 5 módulos,
fisiologia, mitos e verdades na gestação, plano de parto, inserção do acompanhante. Nós temos um jogo de tabuleiro que foi criado pelas meninas do Gestar, que foi uma publicação, está publicado em formato de artigo, a manejo da amamentação, que é o 4º módulo, e o 5º módulo, que é planejamento reprodutivo, a inserção do DIU pós-parto e pós-abortamento, a inserção do Implanon para os adolescentes, que nós trabalhamos toda semana, toda quarta-feira nós temos um ambulatório de planejamento lá dentro do ambulatório, no hospital. A equipe é grande? Nós temos, o Gestar, sou eu de professora, tenho um apoio da professora Luana, que é outra professora, e cerca de 25 alunas do curso de graduação e de medicina. Esse movimento a gente trabalha com. Agora tem uma outra a parceria que é com a Regional de Saúde. A Regional de Saúde, nós vamos para os municípios, nós estamos indo para os municípios da região. Então, uma parceria, grupo. Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Unidade Regional, e Universidade Federal de Uberlândia. Exatamente. Nós temos ido já desde 2018 para os outros municípios. E aí fazendo a multiplicação, então, criando multiplicadores. Multiplicadores nos municípios. Muito bom, professora. E agora uma pergunta aqui para nós aqui. Como que a senhora avalia que o Ministério Público pode contribuir para a melhoria na atenção materna e infantil dentro do que o seu projeto propõe? Esse projeto Melissa, por exemplo, é já uma grande estratégia, uma belíssima estratégia para trazer luz para uma situação que é a mortalidade materna e infantil, né, no nosso estado, que permanece, para você dar luz para um assunto tão importante, tão relevante, mas que às vezes ele fica esquecido. Quem está lá na ponta que presencia tudo isso, essas necessidades que as mulheres passam, que os serviços de saúde passam. Então, o Ministério Público chegar e enxergar esse problema já é um grande passo. Agora, nós podemos firmar parcerias no sentido de apoio financeiro, de propostas de capacitação, de atualização, de evidências científicas para desmistificar de que a cesariana é melhor, e para conscientizar a importância de um pré-natal de qualidade, de um pré-natal bem acompanhado por profissionais competentes. Capacitar esses profissionais, por exemplo, para identificar uma situação de risco. Uma gestante que estava lá com uma pressão arterial de 11/6 ou de 111/60 e que aumenta cerca de 20 ou 30 milímetros de Hg nessa pressão arterial, ela é uma situação que tem que chamar a atenção, é alerta. Eu posso estar diante de uma pré-eclâmpsia inicial que, com apenas medicações orais, eu vou resolver essa situação. Ou diante de uma outra situação que a gestante está ganhando peso excessivo, ela corre o risco de desenvolver uma diabetes gestacional, de uma hipertensão gestacional, de uma pré-eclâmpsia, de agravar lá na frente. Com uma orientação aqui no início, eu evito uma internação numa UTI, por exemplo. Com um pré-natal adequado. Então, se a gente unir forças, Ministério Público, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, CONASENS, para a melhoria dessa qualidade profissional de assistência pré-natal de qualidade, assistência ao parto de qualidade também, e conscientização das pessoas, da população, nós vamos conseguir reduzir esses indicadores juntos. Então, sucesso aí no projeto. Meus parabéns, sucesso, e nós vamos divulgar, né? Em breve teremos aí o e-book. Muito bom. Essa divulgação é muito importante para alcançar outras pessoas. No episódio de hoje, nós conhecemos o trabalho desenvolvido por Efigênia Aparecida Maciel de Freitas, em Uberlândia, Minas Gerais, iniciativa que conquistou o 2º lugar no Prêmio Melissa. Além da autora do trabalho, participaram desta conversa o promotor de justiça, Luciano Oliveira, e eu, Cristiane Antunha. O roteiro desse episódio é de Luciano Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do MPMG. Quem assina a direção é Eduardo Cury.
O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 16 de outubro, no Spotify. Você também pode escutar na Rádio MP. Nós vamos conversar sobre o trabalho que ficou em terceiro lugar no Prêmio Melissa. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.